Olá, eu sou o Lucas Piubelli e hoje você vai descobrir os segredos de como transformar um bolo em uma bolsa. E com as técnicas que eu uso, você vai ver como é simples fazer um bolo que tem um grande impacto visual e que você pode lucrar até 5 vezes mais do que um bolo comum. Parece até brincadeira, né? Mas com os métodos que eu uso, consigo transformar qualquer objeto em bolo. E olha que eu não sou um escultor. Isso só é possível porque eu utilizo técnicas simples que me dão resultados espetaculares. Ah, e fora essa aula mais que especial, eu também vou dar a oportunidade para quem quer adquirir o meu segundo livro, mas vou explicar daqui a pouco. Antes eu gostaria de me apresentar, eu sou Lucas Piubelli, um apaixonado por bolos e pela confeitaria. Tenho me dedicado os últimos 20 anos a ensinar essa arte para milhares de pessoas no Brasil e atualmente no mundo. Já participei de diversos programas de TV e tive meus trabalhos publicados em mais de 100 revistas. Participei de um livro lançado na Europa e eu ganhei um reality, El Desafio del Burro Latinoamérica, o título de melhor confeiteiro de 2016. Atualmente eu tenho 2 livros publicados, o Pernambuco Rendas e Arte em Açúcar, que eu fiz uma pesquisa sobre a renascença e o artesanato pernambucano, e também tenho o meu segundo livro, que é o Piubelli's Artistic Cakes, onde eu trouxe tendências e inspirações que eu tive durante a minha trajetória, transformando o açúcar em arte através de técnicas completamente diferentes umas das outras. E hoje, junto com o workshop, eu vou dar a oportunidade para você que deseja adquirir. Hoje eu consigo reproduzir o que a minha imaginação permitir em bolos esculpidos, mas nem sempre foi assim. Eu comecei a dar aulas muito jovem, com mais ou menos 18 anos, e naquela época eu não sabia nem 10% do que eu sei hoje. E quando eu comecei a trabalhar para uma empresa, senti que tinha muito para aprender. Em uma viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro, eu descobri que ia ter um curso de bolos esculpidos e fiquei louco para fazer. Mas o curso tinha duração de 3 dias e para isso eu teria que ficar fora da empresa. Então eu fui pedir para o meu coordenador para me liberar para fazer essa aula. E ao conversar com a pessoa que ia dar a aula, ela disse para o meu coordenador que o curso era muito avançado para mim. Quando eu soube disso, fiquei muito frustrado porque eu já sabia fazer bolos, mas não tinha nenhuma experiência com bolos esculpidos. E era exatamente por isso que eu queria fazer o curso. Não sei se já aconteceu algo parecido com você, mas quando as pessoas nos julgam como incapazes, falam que nós não vamos conseguir, é muito frustrante. Eu fiquei sinceramente chateado. Mas já com a intenção de provar o contrário, então no próximo final de semana eu fiz o meu bolo esculpido. Era um sofá que, para quem não sabia nada, ficou lindo. E a partir desse momento, minha paixão por bolos esculpidos começou. E não parou até hoje. Depois de algum tempo eu fui criando algumas técnicas e aprendendo outras com vários profissionais. E se por um acaso você nunca fez um bolo esculpido ou tem medo de fazer, com as técnicas que eu vou ensinar no workshop de hoje, você vai descobrir que pode fazer. Essas técnicas e muitas outras, como flores, texturas, pinturas, eu ensino também passo a passo no meu livro, onde eu procuro mostrar todos os segredos. Daqui a pouco eu vou explicar para você uma surpresa que eu preparei para quem adquirir meu livro hoje. Mas agora vamos colocar a mão na massa. Então, antes de começar o bolo, nós vamos fazer a estrutura. Para fazer essa estrutura, você vai precisar de uma base de madeira. Essa pode ser madeira ou MDF. O tamanho, o comprimento dessa base é de 25 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura. Depois que você tiver essa base, nós vamos fazer 2 furos com a furadeira, ok? Cerca de 2 centímetros da borda para a parte de dentro da tábua, como eu estou mostrando aqui. Depois que você fez esses 2 furinhos, na parte de baixo, nós vamos abrir também aqui, como eu estou mostrando, vamos abrir com a faca e vamos colocar aqui essa porca, onde a gente vai parafusar o nosso tarugo de polipropileno. Esse tarugo de polipropileno eu compro em loja que vende artigos para festa, já tem algumas lojas que tem. Se você não tiver, não tem problema, você pode fazer isso com uma madeira mesmo, uma madeira cilíndrica. Aqui você vai colocar e vai parafusar essa madeira cilíndrica na base e depois na parte de cima você vai colocar esse outro parafuso, que é um parafuso com ganchinho. Ok? Isso também você encontra em loja que vende materiais para construção. Então esse parafuso que ele já vem com um gancho na ponta, que isso é que vai sustentar a alça da nossa bolsa. Então depois que você parafusar, depois que você colocou ali a porca embaixo, nós vamos parafusar e vamos ter essa estrutura montada. Então eu tenho uma base de madeira e eu tenho dois tarugos parafusados aqui com a porca. É importante você parafusar sempre com a porca embaixo da madeira, porque se você não parafusa com a porca embaixo da madeira, com o peso do bolo, quando você levantar a alça, corre o risco dela cair, do bolo cair, sair da madeira e aí cair o seu bolo, ok?
Então, depois que você fez essa base fixa, lembrando, como eu falei, se você não encontra esse tarugo de polipropileno nas lojas para festa, você pode utilizar também uma madeira. Então você pode utilizar uma madeira e parafusar a madeira na parte de baixo e na parte aí de cima também. Depois disso, nós vamos começar a fazer a montagem do bolo. Aqui eu estou utilizando um bolo para massa de esculpir. Esse bolo para esculpir, ele tem já recheio dentro, então ele já tem maçãs picadas, também tem um pedacinhos de chocolate, tem um pouco de marrom glacê, mas você pode utilizar uma massa comum mesmo, sem problema nenhum, uma massa amanteigada, sem problema nenhum. Então aqui que eu vou fazer, eu vou passar um pouco de ganache na parte de baixo, depois vou colocar uma camada de bolo. Depois que eu coloquei a camada de bolo, nós vamos começar a rechear com ganache e vou intercalando camadas de bolo e ganache até chegar na parte de cima aqui, na altura de 20 centímetros, ok? Esses tarugos, eles têm a altura de 20 centímetros. Então, depois que eu cheguei nessa altura de 20 centímetros, nós vamos começar a esculpir a bolsa. Lembrando que na parte de baixo do bolo, eu coloco bolos mais largos, ok? Pode ser de 10 centímetros e depois a gente vai afinando, porque a parte de cima da bolsa, desse modelo de bolsa, é um pouco mais estreito. Então você pode ir afinando também, não precisa colocar o bolo do mesmo tamanho, da mesma largura, vamos dizer assim, de 10 centímetros de baixo até em cima, porque senão na hora de esculpir você vai acabar desperdiçando um pouquinho mais de bolo. Depois que eu fiz isso, nós vamos passar a faca e vamos esculpir. O primeiro formato que a gente tem que ter é um formato meio que triangular do bolo. Então nós vamos deixar a parte de cima mais estreita, com cerca de 5 centímetros de largura, e a parte de baixo vamos chegar até a tábua com 10 centímetros. Vamos fazer isso na parte da frente, na parte de trás da bolsa, e depois na lateral nós vamos também esculpir, vamos cortar essa base arredondada aqui, como eu estou fazendo com a faca, e depois nós vamos cortar também como se fosse essa parte triangular aqui, formando a parte lateral da bolsa. Depois que eu fiz a primeira parte, que é esculpir a bolsa, dar o formato na bolsa, eu vou pegar um pouco de ganache e vou passar em toda a volta da bolsa. Para quê? O primeiro intuito é o quê? É a gente pegar e selar esse bolo. Então é fazer o quê? Não deixar com que o farelo fique caindo. Então eu passo uma camada fina em todo o bolo e deixo essa camada fina secar para depois passar uma outra camada, e nessa outra camada nós vamos nos preocupar tanto com o formato como também em alisar e deixar bem lisinho o bolo. Lembrando que a pasta, ela não tampa imperfeições. Então se você deixar o bolo com um buraco aqui no meio, então quando você cobrir com a pasta vai permanecer esse buraco aí. Ok? Então é importante a gente deixar bem lisinho, o máximo liso possível com ganache, e depois disso nós vamos deixar o ganache secar para a gente ir para a próxima etapa. Nessa próxima etapa nós vamos umedecer o bolo com um pouco de água para cobrir. Antes de cobrir o bolo nós vamos colorir a pasta. Aqui esse tom de rosa eu misturo rosa cereja com um pouco de marrom para dar esse rosa antigo ou rosa seco, como as pessoas falam. Então eu misturo rosa com marrom, sopro bem até ficar bem homogêneo, misturar bem as cores, né? E depois disso nós vamos abrir. Eu vou abrir com um pouco de açúcar impalpável, polvilho um pouco de açúcar impalpável na bancada, depois vou abrindo com rolo, vou abrir no formato retangular, ok? Depois que eu abrir no formato retangular, eu vou colocar uma placa de textura em cima, então eu coloco essa placa de textura, depois que eu coloquei a placa de textura em cima, eu vou passar o rolo de uma forma firme, sem ir e voltar, só de uma vez, eu passo de uma ponta até a outra para marcar a pasta. Depois que eu marquei a pasta, com uma carretilha eu vou cortar o excesso de pasta. Depois que eu cortei todo esse excesso de pasta, nós vamos enrolar e vamos desenrolar na bolsa que já está úmida com água, né? Já está com ganache, o bolo está com ganache e água para poder colar. Preste muita atenção aqui que eu coloco nas quinas as emendas da pasta. Então eu coloco sobrando a pasta e depois com um bisturi você pode cortar os excessos. Um bisturi, um estilete, você corta os excessos de pasta, deixando as emendas nas quinas, como eu estou deixando aqui no vídeo. É importante você deixar essa emenda aqui, porque depois a gente vai disfarçar essa emenda. Se você coloca a emenda no meio da bolsa, você depois acaba não conseguindo disfarçar. Então, depois que eu cobrir a metade da bolsa, eu vou repetir o processo. Abro novamente a pasta, texturizo e venho cobrindo a outra parte, a outra lateral da bolsa. Depois que eu cobri toda a lateral da bolsa, a outra lateral, corto todos os excessos.
ok? Depois que eu cortei todos os excessos de pasta, na parte de cima da bolsa, nós vamos marcar com uma carretilha que marca preço pontado. Então você marca na parte de cima para dar aquela impressão que foi realmente ali, como é que fala? Tem uma marquinha de costura, tanto numa lateral como na outra. E depois nós vamos pegar um pedacinho de pasta, vamos fazer um rolinho e vou utilizar o alisador para que ele fique todo uniforme. Vou esticar esse rolinho, fazer um rolinho bem comprido e depois vamos passar um pouquinho de água e vamos colocar dando acabamento na lateral da bolsa. Vamos fazer isso na parte da frente e na parte de trás. Para fazer a parte de cima da bolsa, que fecha a bolsa, nós vamos abrir novamente a pasta, vamos repetir todo o processo. Depois que eu abrir a pasta, eu vou texturizar com a placa, vamos recortar o excesso. Depois que eu recortei o excesso de pasta, eu vou medir o tamanho realmente que eu preciso para a bolsa, vou cortar os excessos e depois venho com a carretilha para fazer o preço pontado em toda a borda. Passo um pouco de água em cima do bolo e coloco a parte de cima da bolsa. Depois que eu coloquei a parte de cima da bolsa, eu sempre faço sobrando um pouquinho a mais e na própria bolsa eu corto o excesso de pasta. Corto o excesso e depois disso eu passo a carretilha para dar um acabamento. Depois disso nós temos a nossa bolsa pronta, só falta fazer o fecho. Para isso eu vou utilizar um cortador quadrado, corto a pasta, abro a pasta grossa, corto a pasta quadrada, depois vou utilizar um cortador oval, vamos colar um sobreposto ao outro e depois nós vamos pintar com pó dourado diluído no álcool de cereais. Pinto direitinho, deixo secar e depois disso nós vamos colar na bolsa. E aí nós já temos praticamente a nossa bolsa pronta, né? Só falta alguns acabamentos. Um dos acabamentos que falta é o que? A gente pintar aquele ganchinho que é branco de dourado, ok? Então você vai pintar, vai diluir o álcool de cereais, o pó dourado no álcool de cereais, pintar o ganchinho de dourado para dar um acabamento. E depois nós vamos invernizar a bolsa. Para invernizar a bolsa eu utilizo um verniz para chocolate. Então eu pego um pincel, o verniz para chocolate e vou passar em volta de toda a bolsa para dar um efeito invernizado. Esse efeito vai depender muito do formato que você quer, na verdade da textura que você quer. Tem bolsas que tipo de camurça que não precisa, então você vai ver bem o modelo de bolsa que você está reproduzindo para saber se ela tem brilho ou não. Nesse caso a gente passa o brilho de chocolate para dar um efeito invernizado aí na nossa bolsa. E para finalizar nós vamos colocar então a corrente. Essa corrente ela não é comestível, é uma corrente mesmo que vocês vão comprar em loja que vende produtos para artesanato. E vamos colocar, encaixar elas nos ganchinhos laterais. E pronto, nós já temos o bolo de bolsa. Você já pode levantar, né? Você pode levantar essa bolsa, enfim, você pode ter movimento. O bacana desse bolo é que é um bolo que surpreende as pessoas. Então, o convidado, por exemplo, pode chegar com a bolsa, a convidada pode chegar com a bolsa do lado, colocar em cima da mesa e as pessoas nem vão saber, vão achar que na festa nem tem bolo e depois vão se surpreender com o bolo de bolsa. E principalmente se é um presente, se você vai dar esse bolo como presente, sempre vai surpreender as pessoas, porque é uma imitação perfeita de bolsa e você pode utilizar outras texturas, pode utilizar, enfim, outros modelos de bolsa para reproduzir conforme o gosto do seu cliente, até mesmo fazer uma bolsa, de repente, que a pessoa goste, né? Às vezes a pessoa tem uma bolsa que gosta bastante daquele modelo de bolsa, sempre utiliza, então você pode pegar esse modelo de bolsa que a pessoa gosta e personalizar o bolo, fazer o bolo bem personalizado para ela. Os bolos esculpidos são realmente especiais. E para você que está começando, pode fazer bolos pequenos para treinar e depois, quando tiver mais habilidade, produzir bolos maiores. E para você que quer aprender mais técnicas de bolos esculpidos ou novas decorações, na verdade de 21 bolos, tudo passo a passo, com receituário completo, não pode perder a oportunidade de adquirir o meu livro. Lembrando que é impossível comprar o meu livro de outra maneira, pois eu só vendo ele em lançamentos com edições limitadas. E não sei quando vou dar outra oportunidade dessa novamente. O livro tem 180 páginas com 21 bolos e receituário, um conjunto de técnicas que valorizam ainda mais o seu trabalho, tudo passo a passo. E se você adquirir hoje, vou te dar mais um bônus, um presente. Vou te dar de bônus a aula onde eu ensino, uma aula online onde eu ensino o bolo da capa do livro, que ficará disponível para você por 6 meses. Se você fosse fazer essa aula presencial comigo, pagaria mais que o valor do livro. E não para por aí. Pelo grande número de envios, eu consegui diminuir a taxa do correio. Dependendo do estado que você mora, poderia pagar até R$80. O investimento para você adquirir hoje o livro já com o correio, com frete incluso, é de R$165. O valor do livro, R$145, mais R$20 do frete. Para envio para qualquer lugar do Brasil.
Clique agora mesmo no botão abaixo e adquire seu livro, lembrando que a edição é limitada e eu não sei quando terá outra oportunidade igual a essa. Fazendo a inscrição agora, você já recebe o acesso imediato à aula e já pode começar a ir treinando o bolo, as técnicas, enquanto o seu livro chega em casa. A cada dia os clientes estão mais exigentes e aprender novas técnicas e diferenciadas destacam seu trabalho cada vez mais no mercado. Gratidão por estar até aqui, te espero na aula.